Eu os convido para abrirmos a Escritura Sagrada, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, dando sequência à exposição do Evangelho, segundo João, capítulo 11, do versículo 38 ao versículo 44. Evangelho de Jesus, segundo o evangelista João, capítulo 11, de 38 a 44. Louvor deles presentes, acompanhem a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque ele já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, Santo Deus, cuja presença santa nos encontramos nesta noite, pela mediação de Cristo, por meio da graça e da misericórdia do Senhor que se manifestam no Teu Filho amado, nós nos achegamos confiadamente, ó Deus, diante do Senhor, reunidos aqui neste lugar para Te adorar, e também rogamos humildemente que o Senhor nos abençoe nesta noite pela porção da Tua palavra lida, e que, ao ser explicada, exposta nesta noite, o Teu Espírito venha a atuar nos corações, para que através da palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele venha nos abençoar com toda sorte de bênçãos nele, pelos méritos dele, pelo sacrifício realizado por Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor que abençoe, que visite o Teu povo, Senhor, aqueles que aqui se encontram nesta noite, que a graça do Senhor alcance os corações, fortalecendo, animando, encorajando, curando, fortalecendo, disciplinando em Cristo Jesus, para a edificação, para a santificação do Teu povo. Que a Tua graça também visite aqueles que não vieram a Deus, quer sejam aqueles que estejam viajando, aqueles que estão impedidos por alguma circunstância, aqueles que estão desanimados, que o Senhor os alcance com a Tua graça em Cristo Jesus. Nos abençoa desta noite, em nome do Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos e amigos, nós temos dito que este capítulo 11 é o capítulo em que João nos apresenta o milagre de Cristo, em que Ele ressuscitou a Lázaro, seu amigo pessoal, irmão de Maria e Marta. E no relato deste milagre, nós encontramos muitas informações importantes a respeito de Jesus e seu ministério, e principalmente nesta terceira sessão, nessa terceira parte do relato feito por João, em que o milagre será especificamente relatado, o milagre será descrito, o milagre em si mesmo será relatado, onde Jesus ressuscitou com a sua palavra de ordem, com a sua palavra poderosa, autoritativa, divina, aquele que estava morto já há 4 dias. E neste milagre nós percebemos que, além dos seus efeitos imediatos e visíveis, em que Jesus traz a alegria ao coração daqueles que pranteavam, aqueles que choravam pela perda do seu ente querido, como no caso de Maria e Marta,
aqueles que choravam por conhecê-lo, os judeus que foram trazer conforto, consolo para aquela família, e também trouxe a manifestação do poder de Deus, que trouxe vida naquele contexto de morte, de tristeza. Apesar destes efeitos visíveis, destas bênçãos palpáveis de alegria, de restauração de vida, de família, o Senhor, com este milagre, traz mais uma vez o ensinamento de que Ele é Deus, de que Ele é o Filho de Deus, e de que Ele veio a este mundo para trazer a vida plena, perdida por causa do pecado, para o coração daqueles que creem em Jesus Cristo, que Ele é aquele que veio comunicar a vida plena de Deus aos corações, primeiro ressuscitando-os dentre os mortos, no sentido espiritual, primeiro trazendo ressurreição espiritual a estas pessoas, e garantindo nesta ressurreição espiritual a ressurreição final para a vida eterna. Então este milagre nos ensina, é um grande sinal, é uma grande manifestação de que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e que na sua mão está o poder da vida, que Ele é o dono da vida, que Ele é o criador da vida, que Ele é o sustentador da vida, é o comunicador da vida, é o sustentador da vida. Então isto fica claro principalmente neste milagre, pontualmente neste milagre da ressurreição de Lázaro. Com isso nós podemos perceber como Jesus Cristo, Ele é autor, sustentador da vida, como Ele é uma fonte plena de vida para nós. Como entender isto, não só para a eternidade, mas também para a nossa vida presente. Este milagre é um reforço desta verdade, de que Jesus é o Senhor da vida plena. Então Jesus, como Filho de Deus, manifesta o seu poder sobre a vida humana. E o que a gente percebe neste milagre a respeito disso, de como Jesus, que é o Filho de Deus, manifesta o seu poder, o seu controle sobre a vida. Primeiro, nós vamos perceber neste milagre como Jesus, que é o Filho de Deus, Ele tem um poder sobre os aspectos possíveis e também impossíveis relacionados à vida humana. Jesus, como Filho de Deus, Ele é não só o Senhor dos impossíveis, mas também o Senhor dos possíveis, não só do sobrenatural, mas também do natural. Geralmente, quando esse texto é pregado nas igrejas, há uma ênfase a respeito de como Jesus manifesta o seu poder atuando no sobrenatural. É fato que isso é claro e evidente no texto. É claro que a manifestação do poder sobre aquilo que é impossível ser realizado pelos homens é claro no texto, em que Jesus faz algo que só Deus poderia fazer: trazer dos mortos alguém para a vida, ressuscitar um morto e dar a ele vida. Isso é algo que só Deus pode fazer. Nenhum homem realizou ou realizará isso na sua condição natural, na sua condição própria. Apenas Deus pode fazer isso. E quando Jesus, na condição de homem, faz isso, Ele está apontando que Ele não é um mero homem, Ele é Deus encarnado, Ele é o Filho de Deus. Mas o que a gente percebe também é que o texto deixa de maneira implícita, correlacionando-se com tudo que as Escrituras dizem a respeito de Deus, que Jesus não só está manifestando o seu poder sobre os aspectos sobrenaturais, sobre os aspectos impossíveis da vida, mas mostrando que Ele também atua nos aspectos possíveis e naturais da vida. Ele atua em todos os aspectos, Ele é Senhor, Ele é dono da vida. Vejamos, vamos pensar um pouco a respeito desse primeiro aspecto. Então vejamos, do versículo 38 ao 40, o escritor então relata como Jesus, ao chegar no túmulo, realizou este grande milagre. Diz o texto da seguinte maneira: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus tirar a pedra, e disse Maria, do lado morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias.
Respondeu Jesus: não te disse eu, e se creres, verás a glória de Deus. O texto diz que Jesus, depois de se encontrar com Marta e Maria na entrada da aldeia de Betânia, Jesus então vai para o lugar onde Lázaro havia sido sepultado. E ao chegar lá, o texto diz que o túmulo era exatamente em uma gruta, em uma escavação, em uma rocha, e havia uma pedra que fechava a entrada deste túmulo. O texto diz que Jesus ordenou àqueles homens que ali estavam que removesse a pedra para que Jesus pudesse realizar o milagre. Alguns vão dizer que Jesus faz isso porque ele está mostrando que remover a pedra é algo que homens podem fazer, e que Jesus não ia gastar tempo realizando essas coisas, que Jesus, como Filho de Deus, não ia gastar seu poder divino, até mesmo porque Jesus poderia simplesmente balançar a sua mão e a pedra rolaria. Isso não é desenho animado, nem é filme de ficção científica, isso é real. Jesus tem poder para fazer isso. Ele ordenou o mar, ele apontou a coisas, ele deu ordem à natureza e ela obedeceu imediatamente. Ele manifestou o seu poder controlador sobre a natureza de maneira extraordinária. Mas Jesus não gastava tempo com estas coisas banais e supérfluas. Mas o que a gente percebe é que o texto diz que Jesus ordenou que os homens tirassem a pedra, e geralmente é apontado o fato de que Jesus está mostrando que isso é possível para os homens, e que ele não ia gastar tempo com isso como Deus, e que ele não estava envolvido com aquilo que os homens poderiam realizar aquela parte, que Jesus ia realizar a parte que os homens não podem realizar, que é a parte do sobrenatural, que é a parte do impossível, que é a parte de ressuscitar o morto. Isso é interessante porque parece que o texto deixa isso claro, que a ação dos homens era tirar a pedra, e isso pertencia apenas a eles poderiam fazer, e Jesus só se deteve em fazer aquilo que os homens não poderiam fazer, que era ressuscitar o morto. Mas quando a gente lê as Escrituras, não é bem assim. Na realidade, Jesus, como Deus, não está só envolvido com o sobrenatural e com o impossível, ele também está envolvido com os possíveis e o que é natural. Quando Jesus dá ordem para aqueles homens remover a pedra, sim, eles estão realizando algo que é possível aparentemente aos homens realizar, mas na realidade só é possível porque Deus, como provedor, possibilita dar a condição para isso. O que a gente chama de natural é na realidade a ação de Deus usando os homens e os recursos e circunstâncias que Ele criou. O que a gente chama de natural é na realidade Deus agindo por meios, Deus agindo por instrumentos. Então o que a gente percebe é que não há essa questão de possíveis é para os homens, natural é para os homens, impossíveis e sobrenatural é para Deus. Não! Deus realiza tanto o que a gente chama de possível quanto o impossível. Deus realiza tanto o natural como o sobrenatural. A diferença é, quando o que a gente chama de sobrenatural e impossível são as coisas que Deus faz à parte dos homens, são as coisas que Deus faz sem usar os meios e as circunstâncias ordinárias criadas por Ele. O que a gente chama de sobrenatural é Deus agindo à parte das coisas que Ele criou, é Deus manifestando um poder extraordinário. O que a gente chama de natural e de ordinário é Deus agindo por meio de. Então, quando os homens estão rolando a pedra, eles estão obedecendo a ordem de Cristo e usando os meios e a capacidade que Cristo, como Deus, dá para eles realizarem coisas, para o homem ser participante na ação de Deus, para o homem agir, tendo Deus como mola propulsora, tendo Deus como planejador, tendo Deus como provedor. Pensemos em dois aspectos a respeito da vida: a criação da vida, por exemplo, a geração da vida, a propagação da vida. Quando uma vida é gerada no ventre de uma mulher, quando a criança é gerada no ventre de uma mulher, quem está agindo? Deus ou o homem? Ambos. Deus, como criador e propagador da vida,
de maneira sobrenatural, dá todas as circunstâncias, atua muitas vezes de maneira sobrenatural a parte do homem, mas por meio da relação sexual, do contato físico homem e mulher, faz gerar vida no ventre. Então a ação divina, em conjunto com a ação humana, Deus atuando junto com o homem, gerando vida. Então o que a gente chama de natural tem também a ação sobrenatural de Deus. O que a gente chama de natural, o que a gente chama de possível, só é possível porque o Deus Todo-Poderoso possibilitou o homem participar desta ação. Pensemos a respeito da salvação. A salvação é uma obra sobrenatural ou natural? É uma obra humana ou divina? A salvação finalmente é uma obra de Deus, mas também Deus usa o homem neste processo. Por exemplo, quando o Senhor regenera o pecador, quando Ele dá vida, é a ação sobrenatural do Espírito Santo à parte do homem. O Espírito Santo gera a vida no coração do pecador, mas houve instrumentalidade humana. O homem foi preparado por Deus para trazer a palavra de Deus pelo Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus, para atuar como pregador. Então há uma ação humana. O que a gente chama de pregação como algo natural é resultado da ação sobrenatural de Deus agindo também por meio do homem. Então o que a gente chama de sobrenatural e natural, na realidade é Deus agindo com o homem e Deus agindo sem o homem. Em todas as coisas é Deus agindo, é Deus atuando. Então Deus não é o Deus dos impossíveis, Deus é o Deus dos impossíveis e dos possíveis. Deus não é o Deus do sobrenatural, Deus é o Deus do sobrenatural e do natural. É a Ele, diz o apóstolo Paulo, é Ele que dá respiração, vida, nele vivemos, movemos e existimos. O que a gente chama de natural não é necessariamente natural de nós mesmos, é natural porque Deus usa o homem de maneira tão natural que parece ser algo independente e autônomo, mas não é. Então quando Jesus diz para aquelas pessoas, removam a pedra, Ele está mostrando que há coisas que Deus faz usando os homens, usando-os como instrumento, para que eles estejam participantes, para que eles estejam presentes e vejam a manifestação do poder de Deus, tanto nos aspectos sobrenaturais, mas também no natural, para que eles reconheçam a manifestação do poder de Deus em todos os aspectos da vida, não só nas coisas extraordinárias, não só nas coisas que não são naturais e normais, mas também nelas. Não só no milagre de uma cura à parte das ações naturais de Deus. Deus só cura, Deus só é milagroso quando Ele atua à parte da medicina, não. Deus também cura por meio da medicina. É isso que o Senhor quer que nós enxerguemos. Deus não é só poderoso e atuante quando Ele cura uma enfermidade de maneira milagrosa e sobrenatural, mas Deus também é Senhor da vida quando Ele dá inteligência aos homens para, através da medicina, descobrir cura para as enfermidades, descobrir meios de minorar o padecimento, o sofrimento humano. É Deus também atuando na vida, em todos os seus aspectos. Então quando Jesus ordena que aqueles homens removam a pedra, Ele não está dizendo que aquilo eles fazem porque podem fazer de maneira independente, porque Deus não vai se ocupar com aquilo. Não, porque Deus tem o prazer e quis colocar o homem como participante, dar atividade para o homem, fazer dele um trabalhador, cooperador da obra do Senhor, mas sabendo que tudo o que ele faz é Deus por trás, é o Senhor como movedor, é o Senhor como aquele que conduz todas as coisas. Ele também é o Deus dos possíveis, Ele também é o Deus do natural. Por isso que quando a gente vai comer, vai fazer uma refeição, a gente ora agradecendo a Deus. Mas não foi a gente que trabalhou, não foi a gente que recebeu o salário, mas a Bíblia diz que é Deus quem dá o pão diário. Dá através de nós, dá através da nossa ação, dá através do nosso trabalho. Então Ele está envolvido em todos os aspectos da vida, natural e sobrenatural, possíveis e impossíveis. Então com isso Jesus Cristo
relaciona os dois aspectos da ação de Deus na vida. Que aqui os homens vão ver que Deus também atua sobrenaturalmente, que Deus também atua a parte do natural, que Deus também atua nos impossíveis dos homens. Por que são impossíveis? Porque Deus não deu para eles, Deus não vai usar eles, Deus não deu poder para eles realizarem. Mas vamos pensar que coisa interessante. Alguns homens também curaram e ressuscitaram mortos, coisa que só Deus pode fazer. Mas temporariamente Deus deu poder a alguns desses homens para realizar o que para os homens era impossível, porque Deus não deu. Se Deus tivesse dado poder para cada homem curar, isso não seria impossível. Isso seria possível. É impossível porque Deus não deu. Não deu para eles este poder. Mas temporariamente deu a alguns apóstolos, deu a alguns homens, deu a profetas para realizar como quem estava trazendo a palavra de Deus para nós. Então essa ideia de que o que Deus mandou você fazer, Ele não vai fazer em seu lugar, isso não é também verdade. Deus ordena que a gente faça as coisas que Ele nos manda fazer e deu capacidade para fazer, mas muitas vezes nós não fazemos o que é ordinário e o que nós somos capacitados para fazer, e Deus faz também a parte de nós e por meio de outros. Deus é o Senhor sobre a vida, esse aspecto natural e sobrenatural. E Jesus mostra isso quando ordena então que removam a pedra, que tirem a pedra. E eles só puderam fazer isso primeiro porque Jesus ordenou. Segundo, eles estão sendo nutridos na vida e na capacidade que vem de Deus. O poder de Deus não vai só se manifestar no milagre, mas vai se manifestar no movimento daquelas pessoas, na ação daquelas pessoas. Por isso que nós devemos agradecer a Deus por tudo, por termos levantado, por andarmos, por termos condições de falar. É Deus agindo, é Deus atuando no natural da nossa vida. Então o texto diz que Jesus ordenou que a pedra fosse removida, e ao remover a pedra, Jesus então orou para que, pedindo a Deus e agradecendo a Deus pelo seu poder que se manifestaria. Mas antes disso, Marta vai dizer: Senhor, já cheira mal. Aqui nós vamos perceber que apesar de Jesus estar ensinando, manifestando o seu poder em todos os aspectos, isso mostra que mesmo sabendo que Deus é aquele que atua sobre todos os aspectos da vida, natural e sobrenatural, visível e invisível, nossa fé também é oscilante, é capaz de oscilar e de duvidar. Como a gente percebe Marta, que depois de declarar uma grande fé e confiança em Cristo, ela demonstra uma certa oscilação quando ela diz: Senhor, mas já está fedendo muito, já está apodrecendo. Jesus havia dito que ressuscitaria seu irmão, Jesus havia dito que o poder e a graça de Deus se manifestaria de maneira extraordinária naquele momento, mas ela demonstra uma certa dúvida, uma certa desconfiança. Isso nos faz pensar, meus irmãos, que muitas vezes nós desanimamos e nos desencorajamos diante das coisas, perdemos a esperança e muitas vezes a nossa fé oscila diante das coisas, porque nós não vemos o sobrenatural de Deus, não vemos o milagre de Deus. Parece que muitas vezes não contemplamos coisas extraordinárias. Isso muitas vezes dá uma ideia de que Deus está distante e apático em relação a nós, e silencioso em relação a nós. Mas é por isso que nós enfatizamos o fato de que Deus está atuando também no natural, que a gente se esquece que Ele está todo dia sustentando a nossa vida, nas coisas pequenas atuando na nossa vida, nas circunstâncias mais naturais e corriqueiras da vida, presente em todo momento. Porque não vemos uma ação à parte do natural, extraordinária e sobrenatural, achamos que Deus está distante e duvidamos do seu cuidado, do seu amor, das suas promessas. Marta ainda não tinha visto o milagre, que era a manifestação do poder extraordinário, sobrenatural de Deus, e Jesus dizendo que a todo instante que Ele estava ali para manifestar esse poder extraordinário, e que ela deveria crer nisso.
E aí então Jesus vai dizer: eu não te disse que se tu creres, veria a glória de Deus? É óbvio que Jesus Cristo não está dizendo que para Deus realizar algo extraordinário na vida da gente, a gente precisa necessariamente da fé. Não, meus irmãos, a manifestação do poder de Deus não precisa necessariamente da nossa crença, porque se nós analisarmos o poder natural, ordinário e extraordinário de Deus, também se manifesta no meio dos ímpios. Quantos livramentos que você olha assim, só pode ter sido a mão de Deus ter livrado aquele indivíduo que muitas vezes é um ímpio, um ateu, um idólatra. Quantas manifestações extraordinárias do poder de Deus no mundo afora, de sobrenatural, de extraordinário, milagres extraordinários sendo realizados no meio dos ímpios. Quando uma cura milagrosamente é realizada, quando esse indivíduo muitas vezes não acredita nem em Deus, mas pastor, e Deus cura ímpio? E Deus faz milagre no meio de ímpios? Sim, meus irmãos. Jesus curou 10 leprosos, um voltou para confessar a Cristo e 9 foi embora, tudo ímpio, tudo rebelde, estava nem aí para Jesus. Jesus curou várias pessoas que viraram as costas para Ele, muitas delas estavam no dia da sua crucificação pedindo a sua morte, zombando dele. O milagre não está necessariamente ligado à fé. O milagre está associado ao plano e ao governo soberano e providencial de Deus. Mas aqui o contexto de crer é de crer em algo que Cristo havia dito especificamente para ela, que o poder de Deus se manifestaria na pessoa do Filho naquele contexto, que ela veria a glória de Deus na manifestação do Filho. O que Jesus está dizendo é: se creres nas minhas palavras, verás não só o milagre de Deus, mas verás o propósito e o sinal que o milagre é. Você entenderá o que o milagre significa. Você verá a glória do Pai e do Filho. O que Jesus diz é que ela não só verá um milagre, mas ela terá o privilégio de ver a glória por trás do milagre, o propósito maior por trás do milagre, que é apontar para Jesus como aquele que vai trazer vida plena, como aquele que vai trazer vida eterna, como aquele que vai trazer a vitória final sobre a morte, sobre o sofrimento. Então Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Isso ensina algo também interessante sobre nós, meus irmãos. Nós devemos crer que Deus pode agir sobrenaturalmente, que Deus sim pode agir de maneira extraordinária, mas nós não precisamos esperar a ação sobrenatural e extraordinária de Deus para crer e confiar e ser grato a Ele, pois Ele já está agindo diuturnamente no natural, no ordinário. Ele já realizou uma obra sobrenatural e extraordinária de nos dar salvação e de nos dar vida, e sustenta diariamente isso com o seu poder, com a sua graça, mas também está atuando no dia a dia, na rotina da nossa vida, e que nós não devemos nunca duvidar disso, que o agir diuturno de Deus manifesta a sua glória bendita, a glória de um Deus provedor, de um Deus pastor, de um Deus que em Cristo nos sustenta a cada dia em todos os aspectos da vida. Nós não devemos ser como aqueles que esperam por um milagre de Deus, quando Ele está atuando dia a dia em nosso favor, sabendo que Ele pode atuar a parte do natural, que Ele pode dar coisas extraordinárias para nós, mas que nós não vivemos em função de enxergar a glória de Deus só nisso, de que só vemos a glória de Deus no sobrenatural, no extraordinário, no milagre, quando a bênção, a glória, a majestade de Deus está nos instrumentos humanos que Ele usa, está nas circunstâncias, na providência do dia a dia, no milagre de levantar, de comer, de vestir, de nos relacionar, de falar, de respirar.
Jesus disse que Marta veria a glória através do extraordinário, mas para apontar quem é Cristo, que Ele traz de maneira plena para nós. Mas que ela nunca deveria duvidar de que a glória de Deus se manifestava sempre, não só no extraordinário, mas no ordinário também. Portanto, a primeira lição que a gente recebe neste milagre é que sim, Jesus, como Filho de Deus, é o Senhor da vida, sob o aspecto sobrenatural e extraordinário, como milagres, mas também é Senhor do ordinário e do natural, como a provisão diária da vida. A segunda coisa que o texto nos ensina é que a oração, ela nos é apresentada por Cristo como um meio ordinário do crente buscar a manifestação do poder de Deus para a sua vida. Veja o versículo 41 e 42, o texto diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Antes de ordenar a ressurreição de Lázaro, Jesus Cristo ora. Jesus não precisava orar para realizar o milagre, visto que o poder de Deus está sobre ele, como Filho de Deus, como Deus e como o Filho de Deus encarnado. Mas Jesus Cristo vai orar, primeiro já para agradecer, porque ele tem certeza do que vai ser feito, ele tem certeza da manifestação do poder extraordinário de Deus. Mas ele ora também para ensinar os que ali se encontram, para mostrar que ele de fato tem comunhão com o Pai, que ele veio revelar o Pai como Filho de Deus, que ele veio mostrar, que ele veio realizar a obra que o Pai o designou para realizar, que é trazer vida plena ao seu povo. Então, quando Jesus ora, ele mostra sua comunhão com o Pai, sua consciência humilde de servo, e também como aquele que se torna o paradigma, a referência para os seus seguidores. Ou seja, a manifestação do poder extraordinário de Deus não mais viria por meio de instrumentos humanos, como apóstolos e o próprio Cristo. Não haveria mais dom de cura, não haveria mais homens que tivessem o dom de expulsar demônios, de repreender enfermidades, de ressuscitar mortos, como os apóstolos faziam. Aquilo era apenas sinais da presença do reino, sinais da palavra que estava sendo dada. Então, como é que o poder extraordinário agora de Cristo, de Deus, como que o poder que traz milagre, que cura, que transforma, poderia se manifestar agora? Então, quando Jesus ora, ele está mostrando para nós que, além de ser uma adoração pessoal ao Pai, de ser uma manifestação de sua relação com o Pai, sua consciência de servo, ele também está mostrando para nós que este seria, a partir de então, o meio ordinário de clamarmos pela manifestação do poder extraordinário de Deus. Não só extraordinário, mas também ordinário, de orarmos para que Deus continue nos alimentando, que Deus continue provendo para a nossa vida natural, mas também agindo sobrenaturalmente segundo a sua vontade. Então nós cremos na cura, sim, não no dom da cura, cremos que Deus cura em resposta de oração de crente. É isso que vai ficar ordinariamente para nós. A gente percebe isso no ensino dos apóstolos, principalmente nos últimos escritos de Paulo, que é quando ele está fechando o cano, que é quando a verdade está sendo concluída, em que o ministério apostólico chegaria ao fim, em que o ministério profético do Novo Testamento chegaria ao fim, em que os instrumentos de Deus manifestando o seu poder extraordinário chegaria ao fim. Então o que permanece? Permanece a súplica em nome de Cristo, permanece o clamor em nome de Cristo pela oração. Jesus, tudo que pedires ao Pai em meu nome. Então Jesus está ensinando com o seu próprio exemplo de que o crente agora buscaria, clamaria pela manifestação do poder de Deus nos aspectos naturais e sobrenaturais da vida, orando, pedindo a Deus, clamando a Deus, suplicando a Deus.
Essa ideia que tem homens aí que ora e as coisas acontecem, que fala as coisas acontecem, que impõe a mão, as coisas acontecem, isso não é verdade. Isso não é ordinário estabelecido por Deus para a busca do seu poder. Cristo, como Filho de Deus, é o único meio agora que nós buscamos para a manifestação do poder, ou seja, pela oração. Veja como Cristo parece enfatizar isso quando ele diz assim: ele olhou para o céu e disse: Pai, te dou graça. Primeiro ele agradece na certeza do que vai fazer, manifestando que ele era de fato o Filho de Deus enviado. Ele disse: Pai, eu sempre sei que tu me ouves, que tu me respondes. Isso mostra que não é pede a mãe que o filho atende, é pede o filho que o pai atende. Este é o ensinamento bíblico. Pede ao Pai em nome do Filho, porque é a Ele que o Pai ouve, é a Cristo que o Pai ouve. Então ele diz: sei que sempre me ouves, mas eu falo assim por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, que eu sou aquele que tu enviaste para ser o mediador, o meio, o canal pelo qual os homens recebem de ti, têm comunhão contigo, se conectam a ti. Então não há outro meio do poder de Deus se manifestar na vida em seus aspectos natural e sobrenatural, a não ser pelo exercício da fé em Cristo, orando. Então Tiago bota muito bem claro isso quando ele diz: a oração de qualquer justo tem eficácia. Não de um homem especial, não há mais homens especiais, não há mais homens sendo usados de maneira especial. Todos nós temos acesso ao poder de Deus em Cristo na oração. Este é o grande ensinamento de Cristo, que está prestes a realizar um milagre sem precisar orar, sem precisar invocar o poder de Deus, apenas ordenando, porque Ele é Deus. Mas ora ensinando a nós que nós, como homens, temos acesso ao poder de Deus em Cristo somente. E para isso precisamos humildemente orar. Por isso que nós nos reunimos aqui para orar sim por cura, para orar sim pela provisão diária do Senhor, para orar sim pelos milagres de Deus, assim que Ele queira fazer e realizar, mas também para agradecer pelo dia a dia, pela provisão diária, por tudo que Ele já nos dá diariamente. Entender que este poder já se manifesta todos os dias na nossa vida. E finalmente, meus irmãos, o texto vai dizer que Jesus, por meio da sua palavra, que o poder que dá e sustenta a vida, ela está nas palavras do Filho de Deus. Vejam o versículo 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Depois de orar, Jesus Cristo então ordenou com a sua palavra: Lázaro, sai para fora. Jesus precisava apenas pensar, bastava Jesus Cristo pensar e aquele milagre se realizaria. Mas porque Ele ora e porque Ele fala. A oração é para nos ensinar o meio ordinário de buscar o poder de Deus, e a sua fala é para mostrar que a manifestação do poder de Deus em favor da vida, gerando, sustentando a vida, é na sua palavra. Isso relembra e remonta a obra da criação. Deus criou pelo poder da sua palavra. O escritor sagrado diz que Deus ordenou que as coisas existissem. Apenas o homem, e especificamente o homem, foi criado sem uma palavra de ordem. O homem foi criado com um manuseio divino da matéria, da terra, do pó. Mas as demais coisas, diz o Senhor: haja luz e houve luz, haja terra, houve terra, haja separação entre terra e água.
Ele foi ordenando: haja, exista, pelo poder de sua palavra as coisas, ou seja, a palavra de Deus tem poder de criar. Por isso que Cristo é o Logos de Deus, é a palavra encarnada. Por isso que a Escritura é a palavra de Cristo, porque assim como Deus, ela tem poder de gerar vida. Então Jesus ordena: Lázaro, sai para fora, para mostrar que é no poder de sua palavra, no poder da palavra de Deus, a vida, que Deus ordena e as coisas passam a existir, as coisas que não existiam. Por isso que o termo hebraico é ex nihilo, ou seja, do nada, nada existia, não havia pré-matéria, não existia matéria, não existia energia, não existia força, não existia nada. Deus ordenou pela palavra a existência da matéria, a existência da energia, a existência de tudo. Então Jesus Cristo vai também dizer que no poder da palavra de Deus, Ele recria a vida. Aqui sinalizada no milagre da ressurreição, Lázaro está morto, Ele então ordena: levante Lázaro, saia Lázaro, venha Lázaro. Então, com a palavra daquele que cria, a vida é recriada, o morto é ressuscitado, a vida volta. O poder da vida, a palavra que tem poder de vida e morte, não é do homem. Algumas pessoas têm medo da palavra dos homens, e alguns que acreditam na teologia da afirmação positiva ou da confissão positiva, de que há poder nas palavras humanas, tomando o texto bíblico de maneira errada, quando a Bíblia diz que há poder de vida e morte nas palavras, mas não no sentido real de vida e morte, não no sentido pleno de vida e morte, não que os homens matam e dão vida apenas pelo poder da palavra. Os homens não têm poder para isso. Ele está falando no sentido de ter algum tipo de efeito psicológico sobre a vida, de matar no aspecto figurado, de dar vida no aspecto figurado. Ou seja, as palavras de alguém pode animar, pode encorajar, mas também pode desencorajar, desanimar, pode estimular sonhos e pode destruir sonhos, mas só tem efeito psicológico, emocional, não efeito deliberado sobre o limite da vida, sobre o destino da vida, sobre o efeito da vida. Não, o homem não tem poder de gerar um ser dizendo exista, o homem não tem poder de dizer morra e o indivíduo morre. Tem um filme de terror muito interessante para quem gosta, é O Senhor dos Desejos, e neste filme, o Senhor dos Desejos, ele tem na sua palavra o poder. E aí é interessante que é meio cômico, é meio trash o filme. Aí algumas pessoas com raiva da outra e fez um pacto com esse Senhor dos Desejos. Ele disse: o que você desejar, eu vou realizar para você. Então a pessoa brigou com a outra e disse assim: que o diabo te carregue. Aí na hora o diabo passou e carregou o indivíduo. O outro disse: eu queria que você explodisse. Aí o indivíduo, puf, explodiu. As pessoas pensam que o homem tem esse poder de desejar as coisas acontecerem. Isso é prerrogativa única e exclusiva de Deus. Só Deus ordena e as coisas acontecem. E Jesus mostra isso, que ele não poderia ser outro a não ser Deus, quando ele diz: venha Lázaro, levante. É interessante que as pessoas estão ali também para testemunhar isso, para ver que Lázaro estava morto de verdade. E Marco tem uma oscilação de fé intencional, porque ele diz: Senhor, está morto mesmo, está fedendo, está podre, o homem está morto mesmo. E Jesus trouxe a vida. A sua palavra tem poder de gerar vida. Diz o escritor sagrado, Paulo, escrevendo aos Colossenses, que pelo poder de sua palavra, ele também sustenta tudo. Pelo poder da palavra de Cristo, ele está sustentando a obra da criação. E pelo poder da sua palavra, ele recria com a obra da redenção. O que é a pregação do Evangelho, senão a voz de Cristo dizendo para os pecadores eleitos: vem para fora, sai do teu túmulo. O Evangelho de Jesus Cristo é pregado
não para ressuscitar sonhos dos homens, como canta a famigerada música de Aline Barros, ressuscita os meus sonhos. Jesus não veio ressuscitar sonhos, Jesus veio ressuscitar os mortos espiritualmente e garantir a ressurreição dentre os mortos final. Jesus não está interessado em ressuscitar nossos sonhos, Ele está interessado em ressuscitar a nossa vida e nos dar vida nele para uma relação correta com Deus. Nossos sonhos não valem nada. O que vale é ter vida em Cristo, é ressurgir entre os mortos para viver com Deus e para Deus. Então Jesus não ressuscita os sonhos de Lázaro, Ele ressuscita Lázaro e dará a ele mais uma oportunidade de viver para o Senhor enquanto ele parte para a eternidade. Neste milagre, nós percebemos que o poder de comunicar a vida está na palavra do Senhor, de gerar a vida, de sustentar a vida e de dar restauração à vida. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho. É pela pregação do Evangelho que o Senhor ressuscita o pecador e manifesta o seu poder de cura, se Ele assim o quiser. Mas o mais importante na pregação do Evangelho é que Cristo está interessado em ressuscitar espiritualmente os mortos. Este milagre é apenas uma forma de apontar para isso, porque Lázaro só experimentou o milagre dessa vez. As pessoas pensam que Deus vai garantir uma manifestação contínua de milagre para eles não morrerem nunca. Parece que Deus tem que sempre curar as enfermidades para ele não morrer nunca. Daqui um dia vai ter gente orando para Deus curar a velhice, porque mesmo que os indivíduos não tenham uma enfermidade, não tem outra fase da vida depois da velhice. Se de novo escapar de velho, não escapa. É inescapável a morte. Tem gente já querendo que o Senhor acabe com a morte, porque não tem mais, acabe com a velhice, não tem mais o que fazer. Então se nós estamos aqui para ficar experimentando o tempo todo do milagre, não. Nós estamos aqui para receber o milagre da vida em Cristo, que garantirá que ainda que morremos, já estamos com a vida em Cristo, porque já estaremos com Ele na eternidade e ressuscitaremos para não mais morrer. Este é o estágio final do milagre. Então Lázaro foi ressuscitado para que esta verdade maior fosse ensinada. Há poder de vida nas palavras de Cristo. Primeiro, essa vida que ressuscita você dentre os mortos espiritualmente e garante que esta vida que Ele comunica ao seu coração é vida plena, é verdadeira, e que ela vai sendo alimentada dia após dia com a palavra do Senhor, com a palavra soberana dele de ordem e com a palavra revelada dele, que é o Evangelho. Que a palavra de Cristo, meus irmãos, continue alimentando o nosso coração, que a verdade do Evangelho continue comunicando vida aos nossos corações, na certeza de que Ele é Senhor sobre a vida, nos seus aspectos sobrenaturais e também naturais, e que nós devemos confiar no poder da palavra do Senhor e clamar a Ele na oração, para que esse poder se manifeste a cada dia nas nossas vidas. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Ó Deus, graças te damos, Senhor,